Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Mais uma vez estamos por aqui com vocês, no nosso podcast Evangelho na Real. Eu sou Márcio Araújo, seu co-host, sempre por aqui com vocês. E também com vocês, o nosso pastor Pedro Lino, que responderá a mais uma pergunta enviada pela nossa audiência, que diz o seguinte: pastor, com todo esse debate sobre o aborto, como fica o caso das mulheres que foram estupradas? Pergunta difícil, hein? Mas é com você, pastor Pedro Lino. Um grande abraço. Olá, Márcio, tudo bem, meu querido? Como está a família? Como estão os filhos aí? Estamos bem aqui, aqueles que querem saber aí, que estão nos acompanhando. E queremos dar um abraço também a todos que estão nos acompanhando hoje nesse podcast. Eu costumo dizer boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para todo mundo. E a pergunta de hoje é uma pergunta interessante, uma pergunta atual. Estamos vivendo essa crise do aborto aí no Brasil, e também no mundo todo, ou no Ocidente, existe uma tensão sobre a questão do aborto. E uma das causas, ou um dos excedentes de algumas justiças, ainda que estão sobre o efeito do cristianismo, mas não totalmente, no Ocidente, é considerar que aquelas mulheres que foram violentadas e engravidaram como resultado e implicação desse ato horripilante e degradante que é o estupro, elas podem e devem, de alguma forma, abortar os seus fetos sem nenhum prejuízo de estar fazendo algo contra a lei, né, a lei daquele país. Então, assim, existe essa prerrogativa em muitos países, mas o escopo da Escritura não me permite avançar dessa forma e não me permite agir dessa forma. Uma criança filha de um estuprador e uma criança a filha de um casamento amoroso e de um relacionamento amoroso e consensual, ela é tão criança e tão ser humano quanto a outra. Então é importante para nós entender aqui o que diz o sexto mandamento. O sexto mandamento diz o seguinte: não matarás. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, vai nos ensinar isso: não matarás. Alguns estudiosos do hebraico compreendem que a melhor palavra aqui é não assassinarás. É a ideia do assassinato. Ou seja, nós podemos matar como seres humanos em legítima defesa, protegendo a nossa casa. Nós podemos matar como Estado naquelas pessoas que não conseguem viver em sociedade, terem uma boa convivência e prejudicam, matam as outras pessoas, violentam as outras pessoas. Então eu posso exercer esse direito a defender a vida, às vezes tendo que tirar outra vida para proteger mais vidas e vidas inocentes. Esse é um preceito bíblico e também é um preceito que está ainda refletido nos nossos códigos penais e nos nossos códigos processuais penais. Mas veja bem, ele está dizendo aqui: não assassinarás, não tirará a vida do inocente. A primeira coisa que você tem que entender daqueles que defendem o aborto é que, para nós, defensores do aborto, a vida que está dentro de um ventre, primeiro, não pertence à mãe. Ela é uma vida independente. E aquela mãe, aquela mulher, está tendo o privilégio de gerar aquele filho. Claro que numa situação de estupro, isso é algo terrível, porque um estuprador é alguém terrível, é um monstro. E nós não podemos de nenhuma forma aceitar o estupro de nenhuma maneira, nem mesmo dentro do casamento.
A relação sexual não pode ser unilateral. Ela precisa sempre ser bilateral, ela precisa sempre ser consensual, mesmo dentro do casamento. E se acontece dentro do casamento, deve ter a sua paga, porque um homem que faz isso é um monstro verdadeiramente. Se expressou a sua queda, a sua... lá na Bahia a gente fala a sua nojeira em toda a sua plenitude. Então nós somos terminantemente contra o aborto. Mas uma vez que acontece essa tragédia e não podemos evitar, o feto que está crescendo dentro daquela mãe, ele é algo independente da mãe. Ele é uma vida. E ele não precisa ser como seu pai. Ele não precisa ser um estuprador também. Ele não precisa ser alguém que será um delinquente, que será um bandido ou um monstro como foi o seu pai. Ele pode tomar um caminho diferente. Por isso que a gente defende a vida. Por isso que nós defendemos a vida, porque aquilo que está dentro da mulher, que está sendo gerado, não é parte do corpo dela. É uma vida independente. E por isso, sendo uma vida independente, ele é inocente. Ele não tem nada a ver com os pecados do seu pai. Ele não tem nada a ver com os pecados daquele monstro. Então, esse é o primeiro princípio. É claro que as pessoas que não defendem aborto vão dizer que ali é parte, a extensão do corpo da mulher. Pois bem, eu acredito que está errado, porque é a vida que está ali. E é por isso que as mães cristãs precisam entender isso. Filho não é propriedade delas. Filho não é uma boneca, um brinquedo que Deus deu para uma mãe. Filho é um ser, é independente. Ele é independente. Ele é um ser com um valor independente da mãe. Ele não pertence a ninguém. Ele pertence somente a Deus, que é o seu Criador. E tirar a vida dele é um assassinato. É assassinar o inocente e é ferir o sexto mandamento de Deus. O sexto mandamento exige que todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Exige, é isso que diz a pergunta 68 do breve catecismo. Esse mandamento exige que nós desempenhamos ou nos esforcemos de maneira firme para que a vida seja estabelecida, tanto a nossa vida como a do nosso semelhante. E esse mandamento proíbe tirar a nossa própria vida, a vida do nosso próximo, de maneira injusta, e tudo aquilo que concorre para a extinção de uma vida. Então veja bem, nós estamos dizendo aqui que a Bíblia e o catecismo está dizendo, olha, não se pode tirar a vida de uma criança, mesmo diante dessa tragédia que se chama estupro. Agora, como é que uma mãe vai criar um menino que é filho de um estupro? Bem, há duas opções que os teólogos cristãos e os juristas cristãos têm dado sobre isso. A primeira é o amor. A primeira é você aceitar o desafio e criar esta criança com amor. Seria um gesto tremendo de amor, primeiro para essa criança, primeiro para a sociedade, uma demonstração, não de egoísmo da nossa parte, mas uma demonstração de sacrifício e de cristianismo para com essa criança. Mas se a mulher não consegue, não porque ela é má, não porque ela é uma pessoa de mau caráter, mas porque ela não consegue mais conviver com aquela criança. Então que ela, após o nascimento, dê aquela criança para adoção às instituições sérias que vão tomar aquela criança e vão conduzir aquela criança a um novo pai, a uma nova mãe, onde ele terá o direito a ter uma vida diferente da vida do seu pai. Ele vai ter o direito, como ser humano, de expressar todo o reflexo da glória de Deus, como imagem e semelhança de Deus. Ele terá o direito de fazer uma vida, quem sabe, diferente da vida do seu pai. Agora, o mais importante sobre isso, irmãos e irmãs, é o que a Bíblia fala no Salmo 139, versículos 13
até o versículo 16. Olha o que o texto diz. Davi falando sobre a sua história e sobre a sua vida. Salmo 139, do versículo 13 até o versículo 16. Diz assim: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Veja bem, quem formou o salmista no ventre da mãe dele? Foi Deus. Quem gera essa criança no ventre da mãe? Foi Deus. Apesar de ser um casal que não se ama, apesar de ser um marido que está muitas vezes sendo violento com a esposa, apesar de ser muitas vezes um estuprador, esta criança que está sendo formada no ventre da sua mãe é uma obra de Deus, é uma criação de Deus. E ela tem o direito de viver a vida dela, de fazer as escolhas da sua livre agência. Ela tem o direito de cursar o seu caminho. Ela tem o direito de viver como eu e você. Ela não pode pagar pelo pecado do seu pai. Não pode pagar pelos pecados desses monstros, desses estupradores. É por isso que a gente aqui faz uma divisão clara. A vida dentro do ventre é independente da mãe, independente do pai, independente de todos. A vida que está sendo gerada é de um inocente. Até aquele momento é de um inocente. E essa vida precisa ser preservada e precisa ser cuidada. Ainda que seja nessa forma, ainda que não seja fruto de um amor. Mas quantas pessoas não são fruto de amor? Quantas pessoas são frutos de uma noite de traição? Quantas pessoas são frutos de uma noite bêbada, de uma criança não planejada, não desejada? E mesmo assim o Evangelho vem sobre essas pessoas, transforma essas pessoas, e certamente eles estarão no céu, louvando e glorificando a Deus por toda a eternidade. Certamente eles poderão ser profissionais que abençoarão a humanidade, abençoarão seus locais, suas casas, porque cada um de nós levará os seus próprios pecados, os seus próprios acertos. Na esperança de que a igreja sempre defenda a vida, nós vamos terminando aqui esse podcast. Eu sou o pastor Pedro Lino, do Evangelho na Real, sempre a favor da vida. Deus abençoe. Um abraço. É isso aí. Queremos agradecer a sua audiência mais uma vez. Se você gostou deste programa, não deixe de seguir este podcast na plataforma que você está escutando e também compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Siga-nos também no YouTube para ficar por dentro da programação da Unite TV. O link para o nosso canal você encontra na descrição deste episódio. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar até aqui e até o nosso próximo episódio. Grande abraço! Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo,
E as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.